Vambora, vambora. Eita, mais um Pod Mindcast aí, voltando aí, galera de todo o universo aí assistindo a gente sempre aí. Muito obrigado pela sua participação e lembre-se que você pode ser participante assíduo do programa, mandando perguntas que o nosso mestre Conan Silveira irá responder e eu aqui bater esse ping-pong sem deixar a bolinha cair. Aê, como é que você tá, mestre? Muito bom, vindo de 2 semanas maravilhosas, eu queria até já mencionar de começo. É mesmo? Viemos de... na verdade, foi um final de semana que foi maravilhoso. 4 lutas no PFL na sexta-feira passada, 4 lutas no UFC 300, todas ganhas, todas... Sim. Uau! Exatamente. Uma coisa que é muito difícil, né? Acredito que para qualquer um fazer é você ter uma quantidade de lutas em 2 tipos de evento e ganhar tudo. Maravilha, hein? É muito bom, não tem nada a ver com a sorte nem com a coincidência, antes que as pessoas falem, isso é muita sorte. Trabalho duro, não, né? Não, trabalhíssimo, duríssimo, tudo. E que às vezes nem é o responsável pela vitória, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes você trabalha duro pra caramba também e não alcança. Não ganha nada. Justamente nada. É a parte mais difícil do trabalho. Né? O que acontece é que por mais que você faça a coisa certa, você faça o treino certo, não aconteça nenhuma lesão, não aconteça absolutamente nada, isso não garante né, a vitória. Garante sim. Se eu estou bem preparado, sim. Fora isso, meu amigo, é ali no dia da hora do performance. Porque você lida com uma coisa assim, conhecida, desconhecida? Não é nem meio nem outro, é completamente desconhecido. Completamente desconhecido. O momento da luta, você não... Né, você vai tirar as cartas ali e a gente vai ver se faz um 21, entendeu? Tipo, você treina pensando na vitória. Você fala, eu vou vencer, vou vencer. Esse é o foco. Né? A vitória é, na verdade, aonde você quer ir, onde você quer chegar. Mas como vai acontecer ali até o começo, até você chegar na vitória, é justamente é o que eu falo, que é uma caixinha de chocolate. Tu não sabe qual chocolate que tu vai pegar. Surpresa, né? É a surpresa, e sempre. É o famoso Kinder Ovo. Sim, isso não faz com que seja mais fácil quando você tem essa consciência. Pelo contrário, continua sendo difícil, mas você treinando e estando bem preparado te dá melhores condições para você alcançar a vitória, né? O sucesso. Você quer encontrar com ela. E essa falta de poderes extraordinários de prever o futuro traz medo? Não, na verdade, não. Pelo menos para mim, não, porque não é parte da realidade. Né? Você tem que, na minha opinião, na maneira que eu vejo as coisas, o seu caminhar tem que ser baseado na realidade. Qual é a realidade? Eu não sei o que vai acontecer. O que é mais importante? Ganhar. Você tem que ter essa ordem, você tem que ter isso em prioridade na sua cabeça. Ser sincero consigo. Porque não tem como, se eu falar pra você, pô, Zeca, eu vou te treinar e 98% tá garantido que você vai ganhar. Pô, eu já menti pra você de começo. Não, eu posso falar que é 100% preparado, não quer dizer que você vai ganhar. Depende de o quanto rápido você vai ser do raciocínio, o quanto alinhado você vai estar em sentido dos sentimentos que aparecem, a gente já falou isso antes. Sim. É uma série de coisas, né? É uma quantidade de instrumentos que você precisa numa orquestra para trazer uma boa sinfonia. Então todo mundo tem que estar afiado. Então não é só um pedaço, outro pedaço, esse ou aquele. Não, de forma alguma. E nosso tema hoje fala, respectivamente, é uma palavra difícil de reunião, exatamente sobre isso, sobre o medo. O medo existe, ele deve existir. O que é o medo? Como que ele compõe a nossa vida, nosso destino? O quão influenciante, né, essa palavra medo em nossas vidas? Primeiro de tudo, eu gostaria de mencionar logo no começo que muitas das pessoas... Eu sempre tenho que trazer essa parte da cláusula do contrato, na minha opinião, porque eu não quero que ninguém fale, pô, vai ser a cabeça, isso que ele está querendo impor a opinião dele. Não, de forma alguma, mas é a minha visão.
A maioria das pessoas se fortalecem ou querem se tornar fortes justamente para repelir o medo. Certo. Para falar assim, assim, eu não né? quero que eu quero me tornar tão forte que o medo não vai existir. O forte nesse sentido, na minha opinião, é em sentido de conscientização. Eu quero me tornar forte conscientemente para me poder entender o medo. Qual é a participação dele na minha vida? Qual é a participação dele na minha estratégia, no meu processo? Porque ele não vai a lugar nenhum. Ele é uma parte da nossa vida num grande tamanho, num tamanho de peso, que ele sempre vai estar presente. Uma pergunta, o medo, ele é um amigo ou um inimigo? Completamente um aliado. Aliado. Quem escolhe a posição dele não é ele. Quem escolhe a posição dele é você. Você escolhe como ele vai atuar em você. Você escolhe como é que você vai lidar com ele. Entendi. Porque se eu falar para você, olha só, toda vez que você for pregar um prego, tem o risco de você acertar o dedo. Eu acertei esses dias. Aí você pode falar assim, então não quero não. Então você não vai construir a casa, você não vai fazer o teu projeto. Ou você fala, não, eu vou sim, mas eu vou tomar um pouco mais de cuidado, eu sei que isso pode acontecer. Eu estou dando um exemplo bem suave. Certo. Tá entendendo? Entendi. Aonde você criou, você sabe que tem um risco. Então, o que o teu aliado fala? Olha, toma cuidado. Tá entendendo? A maioria, numa grande parte, está preocupada em se fortalecer justamente para brigar. Certo. Quando, na verdade, o fortalecer é de conhecer, de compreender, de se aliar. Porque ele não vai a lugar nenhum. Todas as vezes, coisas que a gente sempre repete aqui, todas as vezes que você for lutar, ou todas as vezes que você for fazer uma entrevista de trabalho, todas as vezes que você for começar um projeto novo, por mais que você tenha experiência de repetição, eu já fiz isso várias vezes. Você acredita mesmo que você não vai ter aquele sentimento de ansiedade, de apreensão? Certo. Será que vai dar certo? Será que eu vou... Será? A insegurança, né? é uma parte do medo, vai estar presente. E o medo é uma pergunta, né? O medo, ele pode ser tanto bom quanto ruim, né? Que você falou. Só que ele vem de que ponto? Ele vem de uma parte racional ou emocional? Ou existe dois tipos de medo? A princípio, ele vem da parte do desconhecido. Seria mais racional, então. Não, é independente do racionalismo, ou então... É independente. Não é justamente... O que faz você ver da onde vem é justamente daquilo que você não conhece. Porque se você já conhece, você já tem uma intimidade, você já tem você já tem uma aproximação. Na maioria das vezes, para não ser totalmente, vem do desconhecido. Tudo aquilo que você... Verdade. Tudo, T-U-D-O, em letra maiúscula, que você não tem conhecimento, mas você tem vontade de chegar, de vontade de alcançar, ali é desconhecido. O processo do A ao Z, né, que a vitória vem depois do Z, é desconhecido. Você não sabe. Como é que você constrói uma casa baseada no clima que vai ter a semana toda? Não. Você tem uma data para você entregar, você tem uma data, você tem um horário, você tem que respeitar. Você não pode falar para o cliente, eu só vou construir a casa quando fizer sol. Quando fizer chuva, eu nem apareço. Você não sabe. Exato. Você lida com desconhecido. Você lida completamente, por mais que você olhe no seu aplicativo ali, hoje vai chover, temperatura tal... Você Mesmo não sabe, assim, você não sabe, tudo muda de um minuto para o outro. Ainda mais na Flórida. Né? Ou no mundo todo, em geral, no planeta é dessa maneira. Né? Você não sabe o que vai acontecer. Várias variáveis, né? É justamente onde eu digo, nesse exato ponto, onde as pessoas deveriam procurar ser forte em sentido de compreensão. Eu quero me tornar forte, não para mim bater de frente, para trazer ele como um aliado, para trazer ele para o meu lado. Eu sei que o desconhecido é uma caixinha de surpresa. Sim. Aí vem sempre aquela perguntinha, né, que a gente sempre faz. Por mais que seja surpresa, por mais que seja desconhecido, por mais que você não tenha conhecimento absolutamente de nada,
o processo te traz surpresas. Todos, né? Toda hora. O que é mais importante? O seu objetivo, a sua vontade de chegar ao final, né? Exatamente, o destino ou a preocupação com o processo. Aquele trajeto ali. Né? Quando eu digo a preocupação, eu não tô querendo que as pessoas entendam que eu estou me desfazendo. Não é uma questão de superioridade. Certo. É uma questão de prioridade. Tipo, não é a questão... Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas para você é fácil falar e tal, tu tem um monte de cinturão pendurado, agora você pode falar um monte de coisa aí, se chama de coach, babá. Mas o que você quer dizer é o seguinte, é aonde você tá botando o teu foco. Exatamente. Porque se você ficar olhando ali naquele espaço que pertence a uma caminhada, a um destino, você empaca ali e não anda. É que nem acidente de carro, né? Acidente de carro é muito maior do que avião. Mas ninguém tem medo de dirigir carro. Mas avião, o povo morre de medo. Morre de medo. Então, para cada milhares de acidentes de carros, ou milhões, existe um acidente de avião. De avião. Entendeu? Então, tipo assim, realmente o que você está falando tem muito sentido. Porque o medo ele vai estar durante a nossa caminhada toda, dependendo do que acontece, né? Só que o foco da tua visão é que não pode ficar ali. É que nem uma pessoa que sofre acidente de carro. Exatamente. Além disso, Zeca, te interrompendo, é porque não só o foco, mas a maior preocupação que as pessoas têm no processo do sucesso é justamente como é que eu posso me desfazer, como é que eu posso repelir, como é que eu posso fazer ele desaparecer. Esse é o maior esforço inútil que você pode tentar. Né? Eu estou falando, com certeza você não vai conseguir, você vai tentar aquilo que nunca também vai conseguir. Então imagina que é um esforço, é uma energia que você desprende que não tem volta, não tem, e no final você vai acabar voltando no mesmo ponto. Né? O medo ele não só faz parte, como ele tem que existir. Ele é parte do processo. Tanto da certeza, da segurança, exatamente do mesmo nível. Ele é importante. Ele é importante. O que a gente faz, de uma maneira muito, muito doida, como eu disse antes, é justamente esse esforço. Fantasiar ele, né? Ou você, na verdade, finge que não existe, ou você quer repelir, ou você quer afastar. E tá tudo errado isso aí. Não, lógico que tá errado, porque você não pode vai fingir também que não existe. Porque tá ali presente, né? Não tem como você... a partir do momento que você se propõe ou você deseja muito alguma coisa e você não tem controle do processo, aí você vai perguntar, mas a gente nunca tem controle do processo? Não. Não tem. Você tem controle de como lidar, como você lida. Tomar essas escolhas. Como você faz as escolhas para você poder lidar com o processo. Aí eu concordo com você. Sobre o processo em si, não. Seria a mesma coisa eu perguntar para você, Zeca, controla a chuva? Controla o sol? Controla o vento? Eu posso construir um telhado, mas controlar você não tem como controlar do lado de fora. Exatamente. Você vai fazer uma casa forte, você vai fazer uma parede forte, você vai fazer um telhado. Você criar um ambiente que te proteja. O interno. Fora dali, quando você abre a porta, você tem que lidar com o vento, com o sol, com a chuva, com o terremoto, com o que seja. E é exatamente da mesma maneira que acontece em relação ao processo. Eu lembro uma fase assim de criança, né, quando você tá com os primos e tá com os amigos e tal, quando a gente era bem criança, assim, dava um raio, assim, a criançada saía gritando, correndo, desesperada, com medo, como se o mundo fosse acabar. E o pai e a mãe vinham assim, não é nada, é só um raio. Exatamente. E tipo, aí você cresce e você fala, não, é só um raio. Exatamente. É um fator, é um componente, né? Vamos botar dessa maneira. Porque se não tiver, o resto não funciona. Você vai falar, mas uma má qualidade da vida? De forma alguma. É uma tremenda qualidade da vida. É que a gente pinta o medo como vilão. A gente escolhe o vilão e fala assim, o teu nome é medo. Tá
Tá entendendo? Tem uma diferença aí, né? Sentir medo e ser medroso são coisas diferentes, né? Sim, o sentir medo, na verdade, é um ato, é normal. É uma informação. Você está tendo eu diria, uma reação à surpresa, né? Ou ansiedade. É a mesma coisa você perguntar para uma pessoa que já saltou de paraquedas 4.000 vezes, que 4.001 ele não vai sentir absolutamente nada. Lógico que vai sentir. É que nem a luta, né? A mesmíssima coisa. Vai passar. Tô acostumado. São aqueles né? pensamentos que eles estão tatuados na sua mente. Será que paraquedas vai abrir? Será que eu vou? Será que eu rolei direto? Direito será? Ele vai estar ali presente. Como você lida é a E aí, questão. quem não sabe, Conan pode falar sobre isso porque foi paraquedista. Exatamente. Ele fala assim, será que esse negócio vai abrir, meu Deus? Exatamente. Será que quem dobrou certo? Não foi nem você que dobrou. Nem isso tu sabe. Tu imagina que num processo do saltar, eu teria que voltar lá atrás e conhecer a pessoa que dobrou. E eu não sei se, mesmo conhecendo ela, se ela tinha dobrado certo. Meu Deus. E aí? Vai que o cara tem um TDAH e esqueceu de botar uma cordinha. Meu amigo, o que acontece? Exatamente, são essas situações, como a gente sempre está no risco, como a gente sempre está exposto. E tem coisas que é assim, né? Tem que se lançar, tem que pular. A maioria delas é assim. É a maioria delas. A maioria dos seus sonhos, a maioria dos seus sucessos, eles vêm dessa maneira. Já vem esse pacote, né? É aquela coisa, eu também uso esse exemplo sempre. Você vai para a Praia de Nazaré, em Portugal, e você quer surfar a maior onda para você bater o recorde. Não é só pegar, eu vou lá. Vou lá. Não, meu amigo, quando bater aquele quando subir... cento e tal, não sei o quê, aquelas ondas de tamanho de um prédio de 13 a 15 andares. Aí... É ali que você vê a pressão. Aí que você vê como você prioriza a tua vontade. Se eu pensar no tamanho e do que pode acontecer, o cara não chega nem na beira da praia. Não chega. Ele não vai chegar ali. Ele tem que pensar no quê? Eu quero ser o cara. Eu quero bater o recorde. Isso vai fazer, e não deixa de ser, ter um entendimento muito... alinhado, sublime com o medo. Porque ele, mesmo que ele queira ser o cara e queira bater o recorde, tem um risco de ele ganhar uma vaca, morrer? Deus. Tem. E tem gente que pensa que a água é molinha. Não, meu amigo, nessa situação é muita água na sua cabeça. Tá entendendo? Então tem vários riscos ali que na maioria das vezes a gente não tem. Eu tô falando na maioria das vezes que eu tô sendo bem legal. A gente nunca tem conhecimento de consequência. Porém, a nossa prioridade, o que a gente quer demais, é fazer acontecer. É exatamente, estando no assunto, mas saindo, é quando as pessoas chegam para mim assim, mas como é que você lida com essa quantidade de riscos, né? com esse esforço, com esse sacrifício? Eu falo, eu tenho uma perguntinha de carteira. O quanto você quer? Se você se perguntar em todos os seus maiores desafios, pequenos, médios, mínimos, o quanto você quer. A resposta exata é o número da loteria para você ganhar no prêmio maior que tem. Está o quanto você quer. É inacreditável como essa pergunta te traz um sentido do super-homem. Você vira um super-homem, né? Você se torna um super-homem de um segundo para o outro. E quando você não tem muito interesse, também está ali a resposta. Não vai fazer, não faz não. Não faz não que você vai gastar tempo. Ou você vai e responde, qual é a resposta? Não interessa. Não interessa o processo. A gente volta naquela parte que a gente sempre fala aqui. Vai embora, você põe a capa vermelha, ali, né, S no peito e vai embora, minha amiga. E a sunga, não esquece da sunga. A sunguinha apertadinha, a roupinha... Exatamente. Tu vira o cara, o dono do planeta. Parece o cara da WWE, né? Exatamente. Mas é aí que mora... Você tem que enfrentar. Você que mora... Não, você não tem, você escolhe. Ter você não tem. A gente não tem que fazer nada. Sim. A gente escolhe para fazer. As pessoas, elas gastam muita energia e tempo tentando vencer o medo. Aí faz curso de... Como é que seria vencer o medo? Não existe isso. Não, lógico que não. Porque o medo faz parte de todo o processo e raciocínio do ser humano. O ser humano é racional.
né? E ser racional é o quê? O medo auxilia em muitas coisas. Por exemplo, você vai lutar com um cara que a habilidade dele é wrest, né? É jiu-jitsu. Só que a tua é o strike, ali em cima, né? De soco e tal. Você deve entender que se você for pro chão, e quem vai te contar isso, supostamente seria o medo. Porque ele tá te dando raciocínio sobre a situação, a A partir do análise. momento que você não se preparou. Né? Você é justamente... Não, eu não estou dizendo, nesse caso, no seu exemplo, que a pessoa vai ganhar ou vai perder. Mas a preparação. Né? Toda vez que você abre a sua visão, e mesmo numa desvantagem, vamos chamar assim, se eu for levado para o solo, né, ele vai ter uma vantagem, que ele sabe o melhor o chão, o melhor wrestling, mas mesmo assim não quer dizer que ele vai ganhar a luta. Quer dizer assim, se você fizer o seu trabalho de casa, você estiver bem preparado, você tiver consciência do que o cara faz de bom, você tem condição de trazer uma resposta. Sim. Tá entendendo? E vice-versa. O cara não é tão bom de strike, mas o cara é muito bom de chão. Ele precisa chegar numa situação que ele te ponha para baixo para ele poder executar o plano dele. Aí vai a mesma coisa. Então, a oportunidade do preparamento está para os dois lados. A questão é quem estuda mais. Né? Numa sala de aula, usando isso, não é todo mundo que tira a plus. E todo mundo tem medo de Tá bombar entendendo? na prova. Exatamente. O que acontece? Por que tem gente que tira A e tem gente que tira B? Porque tem gente que estudou mais, tem gente que estudou menos, tem gente que não deu tanta importância. Aí, esse na verdade, é o translado da vida, né? É assim que funciona, esse é o funcionamento. Então, não te faz menos a partir do momento que você tem consciência do que você precisa e como você deveria se preparar. Né? E, como você disse, não é questão de não ter para onde correr. Não tem que correr. É a partir do momento que você tem conscientização, você tem uma consciência clara de que a existência dele não é para te maltratar, não é para te castigar, não é nada disso, é pelo contrário. Quem põe ele nesse papel de vilão somos nós. Verdade. Somos exatamente nós, porque ele tá linkado ao quê? Ao risco, à decepção, a tal... As experiências ruins. Exatamente. Mas aí você vê uma coisa, usando o exemplo das experiências ruins. Aonde que existem experiências ruins? A gente devia... Essa de repente é um tema para uma outra vez, mas eu vou tocar rapidinho. Por que a gente dá o título de experiência ruim? Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá atrás. Através de uma experiência ruim, vou te dar um exemplo bem suave. Um amigo seu que te decepcionou, um amigo seu que te desiludiu, te magoou, e através desse resultado, você aprendeu a estar mais alerta, você aprendeu a estar mais consciente, em sentido da amizade, em sentido como isso e aquilo. Aí eu digo para você, se você tivesse como voltar lá atrás e não ter tido essa experiência com esse amigo, você faria? A maioria das pessoas falam, eu faria, eu não gostaria. Mas peraí, para você voltar lá atrás e não ter a experiência com esse amigo, você também tem que devolver a lição aprendida. Exatamente. Não tem como você... É impagável. Você não tem como dividir o pacote. Eu quero ficar só com o que eu aprendi, mas o gostinho ruim eu quero devolver. Você não devolve... Se você devolver o bolo, você tem que devolver a cereja. Exatamente. Não tem como você ficar com a cereja e devolver o bolo, ou vice-versa. Então, aonde que está a experiência ruim? Aonde que exatamente ela mora? É o jeito que você escolhe ver as coisas. Exatamente. Né? E a maioria, Zeca, isso que é o que mais me chama a atenção. Numa grande maioria, repetindo, os seus maiores aprendizados que você leva para a vida toda, que você lembra como se tivesse acontecido ontem, vieram através de uma experiência ruim. Sim.
E as pessoas A passam maioria... a vida se esforçando para não ter experiência Aí você... ruim. Aí o que acontece? Eu não estou dizendo, você idolatra a experiência ruim. Não é isso. Eu vejo de uma outra maneira. Você quer ver um outro exemplo que faz parte desse? Vamos dizer que... Usar o exemplo do Zeca. O Zeca estava esperando aquele contrato daquela quantidade de casas acontecer. Sim. Aí chegou naquele último segundo, o Zeca já contando que aquele resultado, que aquele dinheiro que já ia entrar, aquela quantidade de trabalho, aquelas quantidades de horas, chega na hora, deu ruim. Aí o Zeca fala, nossa senhora, o que eu vou fazer da minha vida agora? E agora? Eu sou um desgraçado, nossa, Sou Deus fracassado. Fracassado, desgraçado, E aí amaldiçoado. E vai todos os ados que você quiser botar. Aí o que acontece, né? Você chora, esperneia e, né, você entra em pânico, você emocionalmente demora uma semana, né, para parar de chorar, mas passam-se 6 meses. E daqui a 6 meses aparece na sua vida um contrato com um triplo de quantidade de casas. Geralmente é assim. O triplo de, olha só, você usou geralmente, eu vou usar quase que assim, que eu não quero ser, né, eu não quero ser radical. É porque às vezes você escolhe não ver que Não, assim. você escolhe completamente não ver. Em 6 meses bateu um contrato na sua mão que você vai ter o triplo, ou se não mais, da quantidade de casas que você ia ter, você deixou de ter. Você não é que você não perdeu nada, você deixou de ter. Exato. 6 meses atrás. Você lembra? Você agradece, você fala assim, graças a Deus Já que eu não peguei aqui, aqueles 6 meses, porque se eu tivesse pegado aqueles 6 Eu meses, não ia eu ia fazer. dizer não para esses que tá vindo agora, Que porque é eu o não tenho triplo. condição. Porque eu não ia ter condição. Quantas vezes na sua vida, no primeiro passo, na primeira impressão que você teve, é que você é a pessoa mais a pessoa que Deus pensa menos é você. Eu procurei uma palavra certa. Entendi. Exatamente. Eu não sou nem o último da fila. Esquecido. Eu não tô nem eu sou esquecido. O improvável. Exatamente. Quantas vezes a gente pensa dessa maneira? E quantas vezes acontece exatamente assim? Aí existe, eu não tenho condição de dizer para você completamente porque talvez você não tivesse preparado, talvez se você tivesse pego o primeiro contrato, a primeira oportunidade, você por alguma razão não ia conseguir completar, ou saúde, ou qualquer outro tipo, irrelevante. Sim. Mas a gente tem essa tendência de nem sequer olhar para trás e falar, oh, meu Deus, obrigado. Ou quem você achar, Deus, Criador, quem você quiser, vida, realidade, quem você quiser. Ainda bem que eu não peguei. Exato. Agora eu tô com 3 vezes mais daquilo que eu estava chorando, que era uma. Porque tem um tempo e um momento certo para tudo, né? A gente aqui não sabe. E aí você quer o microwave, né? Bota lá e exatamente o que tem isso que é semelhante ao nosso tópico de hoje. A gente não tenta entender. A gente não. Por que ele existe? Por que ele está aqui? Será que eu estava preparado? Será que era a hora de eu assumir essa responsabilidade? Por mais que você fale, não, mas eu estou bem, eu tenho condições. Numa grande maioria, se a gente já tivesse chegado aqui sabendo de tudo, a gente já tinha passado. A gente não estava aqui. Exato. Né? Então, se a gente ainda está aqui, é sinal de quê? Tem que ficar na escolinha, nego. E a competição da vida é isso aí, né? E é boa. É justamente ótimo. Esse diferenciado é justamente o que faz você progredir. Sim. É o que eu sempre falo para você. Lembra a minha descrição de angelical? Todo mundo de vestido de branco, com uma aurinha na cabeça, tocando harpa, voando. Tudo bem? Tudo legal? Oi. Como é que você vai? Não. Essa voz que quase que desaparece no final. Vamos ver quem chega primeiro, bebedouro? Não tenho, eu espero. Eu morro de sede, não tem problema. Olha o Conan aqui, ó. Oh, meu Deus, que inferno é esse aí? Oh, exatamente. Imagina isso. Por incrível que pareça, é o que a gente procura mais uma vez. Tudo errado. A gente procura investir uma energia aonde que a falta de escolha de entender que é justamente no diferente, no desigual, né?
eu tenho que até tomar cuidado com o que eu vou falar, onde as coisas não são iguais, que é justamente a beleza. Exatamente, mano. Exatamente. Você não tem coragem de falar, eu falo. É que nem eu vi uma vez o cara falando assim, tá, ele veio pra mim e falou assim, presta atenção uma coisa, tá vendo esse cara aí? Ele tem muito dinheiro. Mas eu quero te dizer uma coisa, você sabe, entre você e aquele cara, quem é mais importante? Eu falei, quem? Você, porque você é o pobre. Se não existe o pobre, não tem o rico. Então você é muito importante para ele. Vai lá, bate no peito e fala assim, eu sou o pobre aqui, ó. E você fica de boa, senão eu te demito. Tipo, brincando, lógico, né? Lógico, mas tem muita verdade. Ironicamente dizendo, é um exemplo. É a conquista, mano. As pessoas pensam que a divisão nessa coisa de o rico, o pobre, o bonito, o feio. O feio pode ser bonito? Pode ser bonito. Entendeu? Como o bonito pode ficar feio também. Exatamente. Entendeu? É tipo, é aquele desejo de conquista. Imagina se tudo que você pensasse, você conquistasse em 1 minuto depois. Aonde estaria o desejo da conquista, da luta, de expressar, de fazer força? Todo mundo ia ter tudo. Como que funcionaria? Foi o que você falou. É um lugarzinho, carpinha lá. Oi. Não, eu não vou dizer para você que eu não gostaria, mas eu acredito que para você ter condições de pertencer a um nível desse, de plena, solene paz, tem que ter outro nível de consciência. Tem que ter completamente. Tem que ter. Porque pra gente agora não tem como. Você tem arroz lá na tua prateleira? Dentro, tem arroz lá, né? Se aquele fosse o último pacote de arroz do mundo, cada grão ali ia valer? Com certeza. Muito mais, né? Com certeza. Mas hoje, você lembrou do arroz dentro da gaveta? Logicamente que não. Evidente que não. Porque é a conquista. Exatamente. Aquilo que é difícil, a gente quer chegar lá. É o crescimento, né? E tem tudo a ver com o que a gente também estava falando no começo do medo. É justamente você querer ou tentar afastar um componente que é parte da sua vida. Ele é uma parte. Ele é um instrumento, uma ferramenta. Exatamente. Não é um inimigo, né? Ele é um instrumento que você escolhe como você quer tocar. Exato. Ou você vai no desafinado, joga, não cuida, ou você cuida dele. E como toda ferramenta tem o lugar certo, a hora certa de usar. Você não usar a colher para cortar um bife. Exatamente, né? exatamente. A partir do momento que você tenha entendimento, né? Porque, como eu disse para você no começo, não vai a lugar nenhum. Aí é a escolha da consciência. Exatamente. Se você quer ficar melhorzão, aqui, ó, Conan Silveira aqui, mestre você. Eu já tenho o meu, eu fui um dos primeiros, né? Eu tenho o livro em pessoa, encarnado, né? Não, a gente já falava do livro antes de publicar o livro. O Conan tá que nem Jesus, né? O verbo encarnado. Antes de conhecer o livro, já Pelo menos conheceu. a barba eu tenho, né? Aí, ó, também. Então, se você quiser ter o seu também, pode acessar aí conansilveira.com.br. Lá tem os links que manda pro mundo inteiro. Até o Elon Musk leva pra Marte, se precisar e alguém tiver lá por lá. Né? Ele leva lá. Tem inglês, né? E tem inglês também, ó. Não é para qualquer um. Então, se você quiser o seu, adquire aí. Também você pode visitar o mestre lá no Instagram dele, Conan Silveira, o Instagram lá que ele dá várias mensagens, inclusive no meio da semana lá ele faz um bate-bola ao vivo, né, mestrão? Toda quarta-feira às 8h45 no horário da Flórida e agora 9h45 no horário de Brasília. Olha Toda aí, quarta-feira. Isso aí, mestre, eu tô satisfeito. Eu sempre saio de barriga cheia contigo. Isso é ótimo. É como ir na churrascaria. É dividir que a gente multiplica. É isso aí. Gente, brigadão aí, mestre. Valeu. Tudo de bom. Até a próxima.